Viúva solitária vai jantar no restaurante sem saber que está sendo observada. Quando saímos para jantar, não sabemos o que iremos ver ou quem podemos encontrar. Talvez se formos a um restaurante de celebridades, encontremos algum famoso sentado na mesa ao lado, ou talvez algum conhecido. Mas para uma idosa de Oxford, Alabama, ao sair para jantar sozinha, ela não esperava nada de especial. Nunca sabemos o que a vida nos reserva, mesmo quando se trata de algo tão simples como uma ida ao seu restaurante favorito. Esta é a história de uma viúva que saiu para comer sozinha uma noite e a inesperada reviravolta que ocorreu enquanto ela estava no restaurante. Olá pessoal, como sempre, já deixe seu like para dar aquela força e se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma dessas histórias marcantes. Eleanor Baker, uma viúva de 80 anos, saiu para jantar em seu restaurante favorito uma noite. Ela não esperava que nada fora do comum acontecesse. Ela iria apenas desfrutar de uma refeição tranquila e revisitar algumas memórias antigas. Embora às vezes comesse sozinha, esta noite tinha um significado em particular para ela. Havia um aniversário especial em que ela estava pensando. Ela e o marido tiveram uma vida abençoada juntos e ficaram quase 60 anos casados até a morte dele, alguns anos atrás. Embora Eleanor tivesse uma grande família, todos estavam fora da cidade, então ela foi jantar sozinha. Na verdade, faltava apenas um dia para seu 60º aniversário de casamento. Enquanto Eleanor estava perdida em seus pensamentos e memórias que ela e seu marido tinham compartilhado, ela não estava prestando atenção em mais nada no restaurante. Com certeza, ela não era a única cliente do restaurante naquela noite. O Brad's Barbecue é uma das churrascarias mais populares de Oxford, Alabama. As pessoas vêm de todo o estado para provar o sabor da sua deliciosa comida. Eles recebem centenas de clientes diariamente. Por isso, ninguém notou essa senhora triste entrando sozinha no restaurante e muito menos um homem misterioso que observava. Apesar da tristeza que sentia pela falta de seu marido, Eleanor sabia que ele gostaria que ela aproveitasse a vida e, especialmente, comesse todas as coisas deliciosas que tinham compartilhado juntos. Então, ela se sentou à mesa e começou a pensar sobre o que ela iria comer naquela noite. Não seria a mesma coisa sem seu marido, mas era importante experimentar e tentar se divertir um pouco. Enquanto se concentrava no menu, Eleanor não tinha ideia que estava sendo observada. Ela estava lá apenas para comer uma refeição tranquila, sozinha com suas memórias. Depois que a comida foi entregue, ela se acomodou para saborear a refeição que tinha escolhido, ainda perdida em pensamentos. Enquanto ela comia, no entanto, Eleanor aos poucos começou a notar que alguém a estava observando. E à medida que sua consciência se aprofundava, ela ficou surpresa ao ver que não era apenas uma pessoa que estava olhando para ela. Era uma mesa cheia de gente. Para sua surpresa, tinha uma mesa de homens olhando para ela. Ela não tinha ideia do porquê eles estavam interessados nela e achou que era melhor ignorá-los. Se você já tentou ignorar alguém enquanto ele estava olhando fixamente para você, pode entender como isso pode ser difícil. Ela fez o possível para se concentrar na sua refeição e não prestar atenção neles. Era visível que as pessoas que a estavam observando tinham algo a dizer. Eleanor não conseguia imaginar o que poderia ser, e isso a estava deixando cada vez mais desconfortável. Ela simplesmente queria desfrutar de sua refeição e relembrar aqueles 60 anos de casamento amoroso. Mas não importava o quanto ela tentasse ignorar os homens, Eleanor não conseguia. Eles não paravam de olhar para ela e era muito perturbador, a ponto dela começar a ficar nervosa. Era compreensível que Eleanor não estivesse com humor para ter uma conversa ou confronto com esses estranhos. Embora tenha sido uma noite triste para ela, Eleanor não queria estragar as memórias especiais que estava tendo. Enquanto ela tentava se concentrar em sua refeição, percebeu que os homens não estavam mais olhando para ela. Eles não estavam olhando porque um deles estava se aproximando da sua mesa. As pessoas na mesa realmente pararam de olhar para ela, mas não foi porque eles perderam o interesse. Na verdade, um deles estava caminhando em direção à sua mesa. Eleanor estava nervosa e não sabia o que esperar ou o que ele poderia dizer. Ela só conseguiu ficar sentada ali em silêncio enquanto ele se aproximava. Logo, ela saberia por que eles estavam olhando para ela tão atentamente. Enquanto Eleanor observava o homem chegando perto de sua mesa, ela se perguntou o que diabos ele poderia ter a dizer. Ela tinha certeza de que nunca o tinha visto antes, e não tinha ideia de por que ele e seus amigos estavam interessados nela, a ponto de ficarem olhando enquanto ela tentava comer. Eleanor Baker certamente não esperava que ele dissesse o que disse. Ele começou a falar assim que chegou na mesa dela. A câmera de segurança do restaurante capturou o que aconteceu a seguir. Assim que chegou à mesa da Sra. Baker, o homem disse: "Eu vi você sentada sozinha aqui." Claramente, ela estava sozinha, mas por que ele sentiu a necessidade de vir e apontar o óbvio? O homem misterioso então esclareceu: "Você se importa de ter companhia?" Ele estava perguntando se a Sra. Baker, que estava sozinha, gostaria de jantar com ele e seus amigos. Os homens não estavam sendo ameaçadores quando olhavam para ela, muito pelo contrário.
Eleanor relaxou ao perceber o que o homem estava oferecendo. Agora que estava claro para ela que aquele estranho amável estava oferecendo, ela se soltou e se permitiu relaxar. Ele e seus amigos a observavam porque estavam preocupados com o fato de uma mulher idosa estar jantando sozinha, e ela ficou tocada por sua doce e gentil oferta. Eleanor e seu novo amigo começaram a conversar e ela começou a se abrir com ele. Ela até contou a ele o motivo de sua visita ao restaurante. Vamos conhecer este jovem que teve tanta simpatia por uma viúva solitária que jantava sozinha no restaurante. Seu nome é Jamário Howard, de apenas 23 anos. Ele estava no Brad's com seus amigos Tyke Knight e Jamaico, quando viram Eleanor Baker. Apesar do fato de que ela estava tentando parecer feliz, estava claro para eles que a Sra. Baker poderia ter alguns amigos naquela noite. Eu odeio ver pessoas comendo sozinhas, disse ele. Ele ficou realmente comovido quando soube por que a senhora com quem ele estava falando estava sozinha em um restaurante. O 60º aniversário de casamento é um negócio muito grande, e ele se sentiu triste porque ela estava sozinha em um dia tão importante. Jamário postou seu relato da noite no Facebook. Esta noite, Jamaico, Thay e eu saímos para jantar no Brad's, e depois de ficarmos sentados esperando pela comida, notei uma mulher idosa sentada sozinha. Meus pensamentos exatos foram: droga, eu odiaria ter que comer sozinho. Então, depois de pensar sobre isso por um minuto, fui até lá e perguntei se poderia me sentar com ela. Depois de falar um pouco, ela me disse que perdera o marido e que amanhã seria o 60º aniversário deles, escreveu Jamário. Imediatamente dei minhas condolências e pedi a ela que viesse comer conosco, o que ela estava animada para fazer. Leonor, com certeza, teve algumas reservas quando foi abordada pela primeira vez pelo homem desconhecido. Afinal, ela não tinha ideia de por que ele e seus amigos estavam prestando tanta atenção nela. As postagens de Jamário nas redes sociais sobre o encontro com Eleanor Baker rapidamente viralizaram. As pessoas adoraram ouvir a história de um jovem grupo de amigos que resolveu fazer amizade com uma viúva solitária, que estava jantando sozinha, na véspera da data do que teria sido seu aniversário de casamento. Durante o jantar, um grupo de novos amigos falou sobre a vida dos Baker. Eles aprenderam sobre seus filhos e seu cachorro, e ela ficou feliz em compartilhar sua história. Foi uma noite muito agradável. Na verdade, Eleanor estava tão feliz pelo gesto gentil de Jamário que disse: "Acho que foi obra de Deus. Acho que Deus me enviou lá para conhecê-lo e seus amigos." Jamário disse ainda: "O objetivo disso é sempre ser gentil com as pessoas. Você nunca sabe pelo que elas estão passando. Todo mundo tem uma história, então não julgue. E como eu posso enfatizar isso o suficiente para que vocês entendam? Vá ver seus pais e seus avós, eles sentem sua falta." Eu costumava dizer isso e vou continuar dizendo. Quero mudar o mundo de alguma forma, e eu não sei como. Eu não sou rico, não sou famoso e também não sou muito inteligente, então não posso ser presidente. Com a quantidade de bondade que carrega em seu coração, Jamário não precisa de nenhuma dessas coisas.